Eu tive a oportunidade já de participar de alguns exorcismos, né? Eu não sou exorcista, nem tenho a pretensão de ser, mas tinha um exorcista indiano muito bom que veio na Canção Nova pregar, Padre Rufus. Nossa, que eu vi naqueles encontros com ele, eu nem vou falar aqui que quem tá em casa não vai dormir. Quando ele vier de novo, vou ver se ele faleceu. Ele já era um senhor na época e tal. Isso foi. Ele faleceu, acho que há uns 8, 9 anos atrás. Mas ele veio muito pregar na Canção com ele Nova. Participei, quando eu era padre novo, eu preguei um encontro com ele, né? Minha cofundadora teve a ideia de, com 4 meses de padre, me mandar. Mas foi maravilhoso, porque ou você amadurece ou você morre. Teve exorcismo? Teve exorcismo. Se manifestou? Teve, eu vi, acompanhei. Como que é? Depende do tipo de espírito que a pessoa... Mas dá um exemplo, como se manifestou lá. Vou dar um exemplo. Uma menina do interior de Minas Gerais, que falava muito errado, sabia malemar português, 14 anos, a mãe dela envolvida com o ocultismo, consagrou ela numa encruzilhada, 3 tipos de espírito. Quando ela teve manifestação, o padre Rufus, que é um padre indiano que morava na Inglaterra, foi falar com ela, e ela falou com ele no dialeto indiano dele, toda contorcida e com uma voz grossa. Como é que essa menina ia saber o dialeto indiano do padre? Falou no dialeto indiano. Você tá entendendo? Não é nem inglês. Sei. O inglês da Índia é quase outro inglês. Né? Entender. Mas, pra dizer assim, quem que tava falando ali? Como é que essa menina saberia disso? Então depende, tem uns que contorcem e tal, mas o bonito não é nem só, eu sei que impressiona a questão da ação do diabo, as pessoas se impressionam com o exorcismo, eu vi mesmo coisas ali, pessoas se contorcendo, pessoas xingando, ali você vê 3 coisas. Em primeiro lugar, o diabo existe, ele é real. E ele está trabalhando para te levar para o inferno. E fazer de conta que ele não existe não vai te salvar. Segunda coisa, você vê o poder de Cristo. Você vê o poder de Deus. Por exemplo, quando a gente consagra a hóstia, se torna o corpo de Cristo. Ali eu comecei a pensar, tem muito católico que acredita menos na Eucaristia que o diabo. O Vilela, eu nunca tinha visto, eu era padre novo, como eu te falei. A hora que o padre trouxe o Santíssimo Sacramento, o que acontece? Todos os que estavam lá se ajoelharam. O demônio se ajoelhou na pessoa. Que está escrito na Bíblia. Todo joelho se dobrará no céu, na terra e nos infernos diante do nome de Jesus. Eu vi isso. E eu falei assim, como é que vai falar que não é Deus? O desespero do demônio quando ele via a Eucaristia. O desespero. Mas sabe aquela coisa assim? Eu vi ali como Deus existe e é forte. A gente não tem que ter medo do diabo. A gente tem que buscar Deus. Você tá entendendo? Se você reza e tá com Deus, ele não vai te pegar. Não tem como coisas ruins acontecerem nesse sentido. A segunda coisa que eu vi foi isso. O poder de Deus, o poder da Eucaristia, o poder do rosário. Quando a gente rezava o rosário. Nossa, é como se ele estivesse apanhando. Sabe? Ali a gente vê, né? Eu precisava muito disso. Porque como eu disse, eu sou meio racional. Ali me quebrou. Uma prova, né? Me quebrou. E a terceira coisa que eu aprendi nos exorcismos é acreditar em quem eu sou. Acreditar no padre. Cara, tá todo mundo rezando. Chega o padre, outra coisa, a pessoa tá interpelando tal, o diabo tentando entender, ele não fala mais com ninguém. Ele só se dirige à autoridade espiritual que tá ali. Ele vai focar. E ele odeia. Quando o padre estende a mão, ele odeia. Quando o padre entra, ele quase quer sair correndo. Sabe? Por quê? Porque o que vai libertar? Não é só a oração de libertação, é a confissão. Por quê? O que adianta você expulsar o demônio se deixar a porta aberta para ele voltar? Ele vai voltar com 7 espíritos piores, né? Você viu aquela passagem bíblica? Então, você expulsou o demônio, né? Mas tem que confessar, porque o pecado às vezes é a brecha por onde ele entra. Aí tem que viver. Dos livros que eu já escrevi, dos 9, 4 também, 3 são sobre ansiedade, se eu não me engano, e 4 sobre cura interior. Porque o que eu aprendi com o Padre Rufo? Não adianta só expulsar o demônio. Tem que confessar, levar a pessoa à conversão, porque a libertação é uma consequência da conversão, e você se entregar a Deus, e a pessoa tem que viver um processo de cura interior. Que nem essa menina. Eu não tô falando nome nem nada, né? Então eu vou dizer, ela tinha sofrido abusos sexuais do pai, do padrasto, sabe? Coisas assim, você não tem noção. E ela tinha muita mágoa. Então ela teve que viver um processo, em primeiro lugar, dela se perdoar. Porque isso aconteceu quando ela era uma criança. Então ela se sentia, a criança internaliza como se fosse culpa dela. Ela se sentia suja, ela se sentia como se ela fosse uma prostituta, mas que culpa tinha uma criança? Então ela teve que viver um processo de amorização. Eu gosto muito de cura interior, trabalho muito com isso. Ela se curar, ela se perdoar, ela se vê com os óculos de Deus, como Deus a vê. Ela não é uma prostituta, ela não é uma mulher suja. Depois ela teve que perdoar o seu pai, o seu padrasto. Perdoar não no sentido de falar que o que eles fizeram de errado tá certo. Não, o que eles fizeram é hediondo. Mas perdoar para liberar o coração, para receber a graça de Deus, porque a falta de perdão é uma brecha também pro demônio. O Padre Rufus ensinava quais são as portas pelas quais ele entra, né? As principais 4 feridas emocionais. Um dos livros meus foi sobre isso. O medo, rejeição, culpa e inferioridade. Isso são brechas para espíritos malignos. Você tá entendendo? Então, a cura interior. E aí mudou uma chave vendo tudo isso. Eu falei, a gente tá focado só na libertação, mas a gente tem que curar o coração da pessoa. Senão... Porque, às vezes, na cura interior, um demônio, um espírito maligno que tá ali, é expulso, sabe, por tabela. Não precisa nem fazer exorcismo, nem se manifesta. Então, ali foi uma grande formação para mim.